Esse é um vídeo diferente do padrão. Em vez de falar sobre as altcoins que eu estou comprando, até onde as criptomoedas podem chegar ou como fazer 10x com seu capital, hoje eu estou aqui para falar sobre estratégia, sobre o momento certo de vender as suas criptomoedas e sair do mercado cripto temporariamente. E calma, eu não estou aqui para te assustar, mas eu quero que você assista o vídeo inteiro para entender a linha de raciocínio que eu vou apresentar aqui e basicamente vai ser um formato de aula, realmente para te ensinar a tomar a própria decisão na hora certa e não depender de ninguém. Primeira coisa importante é que antes de analisar o mercado cripto no cenário atual, é importante observar a economia como um todo. E quando eu estou falando sobre isso, estou me referindo principalmente à economia americana, já que o que acontece por lá impacta todos os outros mercados, justamente por conta do dólar. Não vou entrar de forma técnica aqui, mas existem dois fatores principais que influenciam bastante a economia americana, que é o dólar em alta. Isso costuma ser um freio para o mercado cripto, ou seja, uma coisa negativa para as altas de Bitcoin ou das altcoins, e também a liquidez global. Se eles estão imprimindo dinheiro, ou seja, imprimindo dólares, não só os Estados Unidos, mas aí o restante do mundo, mas os Estados Unidos é o principal, isso também é positivo para o Bitcoin. É por isso que no longo prazo o Bitcoin sempre se valoriza, porque o sistema financeiro global inteiro está pautado dessa forma. Países pegam dívidas, imprimem dinheiro, eles fazem benfeitorias para a população, pegam mais dívidas, imprimem mais dinheiro, e por isso o Bitcoin ele tem uma alta infinita no longo prazo, porque ele é um ativo antifrágil a esse tipo de sistema, que é exatamente o sistema que funcionará hoje, daqui 50, talvez 100 anos, até mais. Mas voltando aqui, como vimos em vídeos anteriores, o preço do Bitcoin ele tem uma forte correlação com o que acontece na bolsa americana. Por isso, a nossa primeira análise é do S&P 500, né? O índice das 500 maiores ações dos Estados Unidos. Então olha só neste gráfico aqui, temos duas linhas traçadas e ele mostra exatamente essa correlação das altas e baixas do Bitcoin com o S&P 500, porque os dois estão muito correlacionados com o que está acontecendo na economia. Se a liquidez está aumentando, geralmente ativos de risco também sobem. Se a liquidez está caindo, ou seja, juros estão altos, os países não estão imprimindo dinheiro, geralmente ativos de risco também caem. Então na linha azul temos o preço do Bitcoin e na linha laranja temos o S&P 500. E repare, quando o Bitcoin está em suas máximas históricas, o S&P 500 também geralmente está batendo máxima histórica. Depois, quando o S&P 500 está corrigindo, o Bitcoin também estará corrigindo no mesmo período. Aqui ele formou um topo, o Bitcoin formou um topo nessa região, o S&P 500 também estava formando topo. Depois eles corrigiram e repare, ó, a mesma correlação. Então eles estão muito correlacionados. No ano de 2024, por exemplo, em setembro, outubro, o S&P 500 estava formando máximas históricas e o Bitcoin ainda não tinha voltado a seu topo histórico. Então, neste período existia um desconto aí de 20% e a chance era alta de você comprar Bitcoin muito barato só olhando o S&P 500. Então essa é a importância de dar uma olhada no que está acontecendo no S&P 500 para você tentar se posicionar com relação a isso no Bitcoin. Obviamente que isso daqui não é 100%, né? Vão existir períodos que eles não vão estar tão correlacionados, mas quanto mais tempo se passa, maior vai ser a correlação entre os dois. O Bitcoin, ele é um ativo de 2008, mas se nós pegarmos aqui o S&P 500 desde lá de trás, desde 1913, ele segue uma tendência de alta infinita também. Então ele está dentro deste canal de alta e repare, né, que ao longo dos anos ele tem as suas oscilações, suas altas e suas baixas, mas a tendência é dele sempre estar subindo cada vez mais. Só que uma coisa bem importante, geralmente quando o S&P 500 ele sai deste canal, né, ele chega acima da linha do canal aqui de alta, costuma ser um topo do S&P 500 e ele está caro para se comprar. Então isso aconteceu nessa região. Aqui, quando ele atingiu o topo também do canal, ele estava caro, ó. Depois ele teve uma grande correção. Essa correção no S&P 500 dura anos, né? Então foram praticamente 10 anos aqui de correção até ele formar um fundo lá também abaixo do canal de alta. De forma mais recente, lá em 2003, ele também estava lá no topo do canal. Depois disso ele estava caro e corrigiu bastante, né? Aí ele atingiu o fundo lá na parte inferior do canal e aí entregou essa última alta que nós vimos desde lá de trás até agora, né? E repare o que está acontecendo, ó, ele saiu do canal, ou seja, existe uma grande chance do S&P 500 estar caro neste momento. Apesar disso daqui ser positivo para quem quer ver lucros, para aquela pessoa que quer comprar barato, não é tão interessante assim, porque hora ou outra o S&P 500 pode ter uma correção maior e é uma correção que dura anos. Então, nós vamos ver acontecer isso pela primeira vez no Bitcoin, porque desde o nascimento do Bitcoin não tivemos uma correção tão grande assim no S&P 500. Porque o Bitcoin ele nasceu mais ou menos nessa crise aqui, que foi na crise de 2007, 2008 e 2009, né? Desde então o S&P 500 só subiu de forma infinita. Nós ainda não vimos o comportamento do Bitcoin.
mas provavelmente ele também corrigirá junto com o S&P 500. Ou seja, esse daqui é um sinal que levanta um alerta, não para agora, né, para os próximos meses, mas talvez para o final do ano que vem, de 2025, ou o ano de 2026. Então, isso daqui preocupa um pouco, né? O S&P 500 estar acima do canal de alta, ou seja, estar caro. E olha só que interessante, se daqui a alguns anos realmente essa teoria se mostrar concreta, né? O S&P 500 está caro, ele vai começar uma correção maior, um início de bear market, as correções maiores do S&P 500 costumam ser em média de 60%. Então, desde lá de trás, ó, o S&P 500, nestes períodos de baixa, ele corrige 60%, aqui ele corrigiu 80%, neste outro período aqui de bear market, ele corrigiu 60%, e aqui a última grande queda, né, foi uma queda de 60% também no total, para depois ter uma recuperação absurda, né, anos e anos de alta. Se o S&P 500 realmente fizer essa correção maior, provavelmente o Bitcoin também terá uma correção grande pela frente. Mas tudo isso é apenas especulação, não tome decisões antecipadas com base nisso que eu estou mostrando. Eu só quero te deixar preparado caso a gente tenha uma recessão econômica ou algo pior aconteça no final de 2025 ou em 2026 ou até mesmo lá em 2027, porque esses movimentos são lentos no S&P 500, não é igual no Bitcoin que é bem rápido o movimento. Mas tudo isso aqui que eu estou mostrando já é um indício do porquê você deve se preparar para vender as suas altcoins, as suas criptos em 2025. E talvez aqueles que não querem segurar por tanto tempo o Bitcoin, vendo uma parte apenas para realizar lucro e outra parte você continua segurando, porque também não adianta nada realizar lucro no Bitcoin para segurar uma moeda que é uma porcaria, que é o real, ou até mesmo o dólar que vai se desvalorizar contra o Bitcoin. É sempre bom ter Bitcoin na carteira, isso na minha opinião. Outro indicador bem importante, que é o indicador de crise econômica, que ele acendeu durante 2024, é a regra da SEM. Esse indicador ele costuma antecipar momentos de recessão. Então aqui, quando esse indicador atingiu esta região aqui de topo, logo em seguida veio uma grande recessão na economia americana e esse indicador ele acendeu o alerta antes da recessão chegar. Depois que a recessão chega, aí o S&P 500 tem uma grande correção. Então aconteceu isso várias vezes na história, né, onde esse indicador ele mostrou realmente que ia vir uma recessão pela frente e isso aconteceu. Então ele é muito assertivo. E este ano, por um breve período, o indicador ele alertou sobre uma recessão, mas agora ele saiu desse período de recessão, mas está muito próximo de voltar aí a indicar recessão. Então, dependendo do que acontecer, principalmente com os dados de desemprego dos Estados Unidos, se eles voltarem a subir, esse indicador ele vai mostrar que vamos entrar numa recessão novamente. E aí sim, se continuar dessa forma por um longo período, aí será preocupante, porque aí teremos uma correção maior e será uma recessão econômica. Por enquanto ele saiu dessa região recessiva, mas a qualquer momento ele pode entrar só vindo um dado negativo de desemprego. Então vale a pena ficar atento a esse indicador também. O próximo indicador é a curva de juros invertida. Ele também é utilizado para antecipar as recessões econômicas. E basicamente ele vai pegar a curva de juros de 10 e de 2 anos e comparar a diferença de rentabilidade entre as duas. Ou seja, ele está comparando quanto o tesouro aí de um governo vai pagar no longo prazo e no curto prazo. Em condições normais de um país, ou seja, neste primeiro cenário, curva de juros normal, os títulos de longo prazo, por exemplo, Tesouro Direto daqui 10 anos, né? O IPCA mais 2050, olhando aqui para o Brasil, eles rendem mais do que os de curto prazo. Mas, por exemplo, o Brasil, ele está com vários problemas. E se você puxar aí os tesouros de curto prazo, ou, por exemplo, IPCA mais 2029, ele está com uma rentabilidade muito acima do que os tesouros lá de longo prazo, já indicando um grande problema econômico aqui no Brasil. Mas o Brasil, vocês sabem que não é tão relevante para a questão do mundo, ou para o Bitcoin, ou para altas de S&P 500. O mais importante é olhar para isso nos Estados Unidos. Ou seja, quando a curva de juros está invertida, que é neste segundo cenário, o tesouro de curto prazo ele vai ter uma rentabilidade maior do que o de longo prazo. Isso daqui mostra que o curto prazo ele é muito mais incerto do que o longo prazo. E geralmente é o oposto, né? Não dá para saber o que vai acontecer daqui a 10 anos, mas dá para ter uma noção do que vai acontecer nos próximos anos. Então, quando o mercado tem esse clima de incerteza ou medo, a curva ela pode ficar dessa forma invertida. Porque basicamente em momentos de incerteza, as pessoas elas preferem comprar títulos de longo prazo para proteger o seu futuro do que arriscar o presente e comprar esses de curto prazo.
Por isso que o prêmio tem que ser maior e por isso que eles têm uma rentabilidade maior do que rentabilidade de títulos de longo prazo lá do futuro. Isso aqui já virou uma aula até de macroeconomia, então por isso também já deixa o like aqui embaixo que nenhum canal de cripto vai ficar trazendo esse tipo de conteúdo. Então se nós puxarmos um histórico da comparação dos títulos do Tesouro Americano de 10 anos com os de 2 anos, né, ou seja, verificar esse indicador da curva de juros, repare que neste exato momento, lá em 2022, tivemos uma inversão na curva de juros, que casa exatamente com o período de bear market, né, onde tivemos as maiores correções dentro do Bitcoin. E faz pouquíssimo tempo que nós realmente tivemos uma desinversão da curva de juros, ou seja, voltou ao normal, o patamar voltou ao normal. Isso foi bem recente. Então, ainda assim, esse indicador pode, hora ou outra, né, voltar a cair e voltar a ter uma inversão da curva de juros se a economia americana piorar. Se isso acontecer, nós teremos um bear market antecipado. Por isso, vale muito a pena ficar atento a este gráfico aqui, ó. Para quem gosta de saber qual é o gráfico, ó, é só colocar o S10Y, né, que seria o Tesouro Americano de 10 anos, e o S02Y, que seria o Tesouro Americano de 2 anos. Isso lá no TradingView. Então, de forma resumida, se esse gráfico aqui voltar a cair, né, para níveis mais baixos, você deve se preocupar em se proteger, ou seja, não ficar exposto a altcoins e também reduzir a sua posição dentro do mercado cripto. Você pode manter Bitcoin, sabendo que ele pode ter grandes correções, mas tenha bastante dinheiro em caixa para você poder comprar Bitcoin barato. O próximo indicador é pegar o índice do S&P 500 contra o RSP. Esse RSP também ele é composto pelas mesmas ações do S&P 500, mas com uma diferença bem importante. Enquanto no S&P 500 as maiores ações têm um peso maior no índice, ou seja, se a Apple, né, que é uma das maiores empresas lá do S&P 500, ela sobe 2%, é muito mais importante do que a empresa que está lá embaixo e sobe, por exemplo, 20%. A Apple vai ter um peso muito maior no S&P 500. Já no RSP, que também é um índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, no geral as empresas elas possuem o mesmo peso, ou seja, se a empresa de valor de mercado lá de baixo subir 10%, vai ser o equivalente no índice que uma empresa de valor de mercado lá em cima também subir 10%. O que é importante é que estes dois índices eles caminham juntos, né? Tanto a linha laranja quanto o gráfico aqui de alta, eles estão caminhando juntos. Então perceba que enquanto um está caindo, o outro também estará caindo. O outro subindo, esse também estará subindo. Então a correlação é muito alta, né? Mais alta a correlação entre esses dois do que o do Bitcoin com o S&P 500, por exemplo. Só que em março deste ano começou a ter um descolamento, ou seja, um está caindo e o outro continua subindo cada vez mais. E esse é um indicador negativo também, porque no S&P 500 ele ainda está fazendo novos topos, enquanto o RSP está caindo, ou seja, existem várias empresas do índice do S&P 500 corrigindo e caindo bastante e não estão subindo. O S&P 500 está sendo carregado apenas pelas maiores empresas do índice, por isso que ele ainda continua subindo, ou seja, hora ou outra, o S&P 500 também terá uma correção maior. E se o S&P 500 corrige, o Bitcoin também corrigirá e as altcoins corrigirão mais ainda. No geral, podemos concluir que todos esses indicadores de economia, eles mostram que os Estados Unidos está muito perto ainda de uma recessão econômica e que a situação pode piorar nos próximos anos. Só que nada disso significa que a bolsa vai começar a corrigir mais forte amanhã, daqui ou semana que vem, ou daqui 4, 5, 8 meses. O movimento no S&P 500 é muito mais lento do que no mercado do cripto, então levam anos às vezes para isso realmente se refletir no preço das ações, que posteriormente vão se refletir também no Bitcoin e nas altcoins. Mas saiba que em 2025, quanto mais o tempo passar, ou seja, quanto mais chegarmos perto da metade do ano ou do final do ano, maiores são as chances de termos correções dentro do mercado cripto e talvez entrar em um bear market. Então em 2025, caso algum catalisador negativo surja, ele pode desencadear uma série de correções no mercado. O grande problema é que não dá para prever qual vai ser esse catalisador negativo e nem quando ele ocorrerá. Por isso que também podemos olhar para o próprio Bitcoin para saber quando realizar, ou seja, em tempo e não necessariamente em preço. E se nós pegarmos aqui os ciclos passados, né, cada linha dessa representa um ciclo e como foi o desempenho do Bitcoin. Por exemplo, a linha laranja é o primeiro ciclo, né, chamado de Gênesis, que seria do início, né? De 2011 a 2015 nós temos o segundo ciclo na linha rosa, a linha azul é de 2015 a 2018 e a linha verde aqui de 2018 a 22 e a linha preta é 22 para frente, ou seja, o ciclo atual. E se nós compararmos com os últimos ciclos que estão mais próximos a esses, são mais parecidos, né, pelo tamanho de mercado de cripto, repare que nós estamos nesta fase aqui, ou seja, ainda temos uma grande pernada de alta antes de entrar num bear market de verdade. Então, se pegarmos o ciclo verde aqui ou o ciclo azul,
foi neste exato momento, né, nas semanas seguintes e meses seguintes que tivemos as maiores altas no mercado, e aqui também temos a alt season. Depois, né, de muito tempo, né, quase um ano, aí sim temos o bear market com grandes correções do mercado para depois o mercado voltar a subir. Então é a partir desse ponto que temos as altas mais verticais, também vamos ter correções para o preço continuar subindo. E depois de um ano, mais ou menos, aí sim entraremos em uma fase de bear market. E aí, durante 12 meses ou 16 meses, o mercado vai ter uma correção maior para depois voltar a lateralizar e depois criar novos topos e voltamos para o bull market. Ou seja, esses movimentos costumam durar 4 anos. Por mais que os indicadores macroeconômicos estejam negativos, ainda vale a pena ficar exposto por pelo menos mais alguns meses dentro das altcoins, principalmente. O Bitcoin é aquilo que eu falei, uma parte você pode realizar nesse ciclo, mas o ideal é sempre ter Bitcoin em carteira e segurar ele para o médio e longo prazo. E puxando um gráfico aqui também de ciclo de mercado, vendo onde é o topo e onde é o fundo do ciclo, as fases que chegamos aqui no ponto azul, nessa fase vermelha, o Bitcoin costuma formar o seu topo, principalmente neste segundo ponto aqui, ó. Então ele tem um ponto azul do seu primeiro topo e o ponto vermelho é o segundo topo, e aí aqui costuma ser o início da correção. Então essa fase laranja é o bear market, essa fase verde costuma ser o fundo do Bitcoin, o período que ele lateraliza e volta a se recuperar. Essa fase azul costuma ser o início da grande alta do próximo ciclo, e a fase vermelha é a maior alta, a alta explosiva, que é quando o Bitcoin também forma o topo e depois começa tudo de novo a corrigir, né? Aí vem o bear market novamente. Então nós acabamos de entrar na fase vermelha, ou seja, a qualquer momento o Bitcoin ele vai subir mais e também vai formar topo do ciclo, aí vamos entrar no período de correção. Como essa é a fase mais lucrativa de todas do mercado, não vale a pena você vender tudo com medo de uma recessão, não vale a pena ficar fora do mercado nesse período. Mas quando a gente chegar mais próximo deste ponto vermelho aqui, que deve ser mais ou menos entre agosto, setembro e outubro do ano que vem, aí vale a pena você se recolher e sair das altcoins e ter caixa para possíveis grandes correções. E é por isso que, se a gente pegar a teoria do halving do Bitcoin com os ciclos de mercado, quando está faltando 800 dias para o próximo halving, esse costuma ser o topo do Bitcoin, que costuma bater com mais ou menos essa data que eu mencionei. Ou seja, será no final do ano que vem. Por isso que durante este período você deve realizar lucro, principalmente nas altcoins, mas também, se você quiser, pode realizar no Bitcoin mais próximo do final do ano. Então esteja atento em um possível topo de curto prazo em março, para depois ter uma correção um pouquinho maior do ciclo. Aí o Bitcoin ele tem uma recuperação, faz um topo mais alto, mais para frente, né? E entre junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro você deve estar realizando lucro. Porque hora ou outra vamos voltar para o bear market. Como eu mencionei antes, para que a gente tenha uma inversão de tendência, né, essa tendência de alta do Bitcoin para uma tendência de baixa, ou seja, um bear market, nós precisamos de catalisadores negativos para acionar algum gatilho que inicie essa grande correção. Então, enquanto nada disso acontecer, o mercado ele vai continuar subindo, até ele encontrar realmente um topo e aí sim começar uma correção, porque as pessoas estão realizando lucro, vão ter muitas pessoas alavancadas, muitas pessoas gananciosas, aí o mercado naturalmente vai começar a liquidar essa galera e por isso também o preço ele vai caindo ao longo do tempo. Mesmo que hoje a bolsa americana pareça estar cara, o Bitcoin ele vai continuar subindo pelo menos nos próximos meses. Por isso o que nos resta agora é aproveitar da melhor maneira possível este final de ciclo de alta, vendendo-os e realizando lucro e reposicionando dentro do mercado até mais ou menos o final do ano que vem, e depois aí sim você transforma boa parte do seu patrimônio em caixa e sai das altcoins. Não fique segurando altcoins no final do ciclo, porque pode ser você quem precise apagar a luz do final da festa. Todo mundo já saiu, ficou você na festa e aí você terá que apagar a luz vendendo suas altcoins no prejuízo. Então, na minha opinião, ainda não é hora de se posicionar, se proteger, ter caixa para bear market, mas tem aquele caixa de bull market que eu já ensinei, né, em como montar carteiras para o bull market e para o bear market. Vou até deixar esse vídeo aqui do lado, e se você gostou, se inscreva nesse canal para você continuar recebendo aí conteúdo de qualidade sobre cripto com base em fundamentos, análises e não só na emoção, tá? Fechou? Lembra, também deixa o like aqui embaixo se você ainda não deixou, e eu sou o Eric, fico por aqui e te desejo um ótimo resto de dia. Falou!